Olha aí, pessoal, os números começam a se formar. A gente meio que já esperava algo nesse sentido, né? Quando o Lula falou lá atrás que o Brasil pode conviver bem com uma taxa ali de crescimento da dívida pública, um déficit aí na faixa de 0,25, 0,5, a gente sabia que ele estava com algo maior em mente, né? E agora, então, o pessoal de forma geral aqui, tanto economistas do governo quanto do mercado financeiro, pessoal da economia de maneira geral, essa turma aí já começa a pontuar quanto seria de fato o déficit do governo caso tudo que o Lula quiser que seja feito realmente seja atendido. E a gente sabe que o Lula é uma criança birrenta que não descansa enquanto todas as suas vontades não forem atendidas, né? Qual é o valor do déficit? Então, o percentual para o próximo ano, para atender todas essas demandas políticas do Lula aí, 1% do PIB, o que dá 100 bilhões de reais, uma montanha gigantesca de dinheiro, né? Vamos conversar então mais uma vez sobre essa segunda etapa aí do debate sobre a meta fiscal. Isso começou lá atrás com o Lula falando desses dados, desacreditando Fernando Haddad, continuou a sua segunda parte, a sua segunda etapa, lá naquela reunião ministerial do Lula, em que ele disse, basicamente, que ele quer dinheiro na mão para fazer obras, né? Então vamos ver como a coisa repercutiu de lá para cá e analisar esses dados. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então aqui, de acordo com a previsão, aqui a estimativa, tanto do pessoal do governo, aqui os economistas dentro do governo e também no mercado financeiro, provavelmente aí a meta fiscal a ser proposta pelo governo vai ser mesmo na faixa aí de 1% do PIB, que é o Produto Interno Bruto do Brasil. Então pensa só que tragédia total. O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, LDO, apresentado ao Congresso Nacional previa uma meta fiscal com um déficit zerado no ano que vem, e o governo vai ter que corrigir isso, fazer uma emenda ao projeto apresentado, aumentando isso para 1%, ou seja, o governo errou as contas ali em 100 bilhões de reais. Que equipe econômica é essa, senhora Simone Tebet? Que equipe de planejamento e orçamento é essa sua que erra os cálculos dessa forma grosseira, grotesca, né? Mas isso, é claro, que foi feito ou vai ser feito ainda, né? Nos bastidores a coisa já está decidida. Pode ter certeza, se esse tema veio à tona, é porque lá nos bastidores, ali por trás das cortinas, realmente o pessoal já bateu o martelo a esse respeito. Mas tudo acontece por conta da vontade do Lula, né? Gleisi Hoffmann falou de forma profética que não existe agenda da Fazenda, existe agenda do presidente, né? Não é agenda nem do governo, né? É agenda do presidente. Olha como esse pessoal tem realmente um culto à personalidade, é uma coisa absurda. Quer dizer, é o presidente da República que manda no país todo, ele não é aqui a cabeça de uma instituição, ele é a instituição em si, né? É o Deus Sol, o Rei Sol aqui, o Luís XIV do Brasil, o Lula, né? Na cabeça da Gleisi Hoffmann e de muita gente, infelizmente, do governo Lula. Então, a ideia seria ter uma capacidade de gasto maior, de endividamento maior, para evitar o contingenciamento de gastos no próximo ano, que é aquele bloqueio de valores quando começa a se perceber que o governo não vai dar conta de cumprir a meta fiscal. E isso é avaliado, essa necessidade do contingenciamento, a cada bimestre. Então, o governo olha isso lá em março, né, porque fechou janeiro e fevereiro, março o governo olha isso, depois olha de novo em maio, e assim sucessivamente. E a chance de a meta fiscal zero não ser atendida é tão alta que o pessoal já desconfia, inclusive, que em março o governo já vai ter que entrar contingenciando gastos. E do ponto de vista eleitoreiro, político, isso seria uma tragédia para o Lula nos seus planos de ter um monte de prefeituras pelo Brasil, né? Então aqui, conforme preceitua o arcabouço fiscal, se ficar cravado esse percentual de 1% aí, existe uma banda de 0,25, que é uma margem de erro para baixo e para cima. Esse resultado pode chegar a 1,25% do PIB, né? Que é mais ou menos o que muitos estão prevendo para este ano, alguns otimistas. Certamente vai ser mais do que isso em 2023, mas teríamos essa possibilidade lá no ano que vem.
o que na prática significa que o Lula vai poder gastar 125 bilhões de reais a mais. E aí o mercado financeiro também está estimando nesse valor aqui, né? Tem a Warren Rena e a Rio Asset aí, apontam 1% e 1,1% de déficit no próximo ano aí, né? Então, o Felipe Salto, já falei dele aqui no canal, inclusive, né? Que é economista-chefe da Warren Rena. Ele disse o seguinte: acredito que ainda conseguiremos manter o zero, né? Mas se mudar a depender do valor, não altera nada no ano que vem, né? Nossa projeção é de um déficit de 0,74% para 2024, mas compromete a credibilidade do ajuste no longo prazo, se é que tem alguma credibilidade até o momento, porque, faça-me o favor, né, meu amigo? A coisa está realmente feia, né? E ele diz o seguinte: se é o sinal de pressão política no primeiro ano a meta já é alterada, o que impediria o governo de continuar alterando outras vezes, né? Pois é, esse é o grande ponto, mas aí a gente bate lá na tecla novamente da Gleisi Hoffmann falando que quem manda é o presidente, a vontade do presidente acabou. Não tem instituições, não tem Banco Central independente, nada. O Lula quer, vamos fazer porque é o Lula que manda, né? O Luiz XIV do Brasil realmente. Então o pessoal já faz as contas aqui da meta, contando com a banda, né? Com o aumento para cima, com a margem de erro da meta fiscal. Inclusive o pessoal do governo aqui pensou originalmente em 0,5%, que o Lula chegou a ventilar essa hipótese, mas isso não permitiria o governo gastar o tal do 1% que eles tanto querem ali. Então, na prática, isso levaria a contingenciamentos também, então o pessoal já quer chutar para cima. Por exemplo, Lindbergh Farias, que é deputado petista lá do Rio de Janeiro, está sumido ele, inclusive, né? Ele defende 0,75% aqui do valor do débito da meta fiscal, né? Um déficit de 0,75%, porque isso permitiria ao governo gastar até 1% dentro da base, aí dentro da banda de gastos. E ele disse o seguinte aqui, né? O governo já vai ter o desgaste de fazer um ajuste, então já faz um ajuste chutando a porta mesmo e enche ali a possibilidade do governo gastar mais dinheiro. E aí o senhor aqui, Silvio Cassione, né, que é diretor da Eurásia Brasil, uma empresa de consultoria e pesquisa de risco político, né, ele deve estar trabalhando bastante, né, risco político no Brasil hoje nunca é uma coisa simples, mas agora com o PT no poder então, mas ele falou da questão da reunião ministerial do Lula, né, que ele disse que dinheiro bom é dinheiro na mão do presidente para ele torrar fazendo obras do seu PAC, né? Ou seja, todo mundo meio que já sabia disso, que o Lula queria mais dinheiro para gastar em obras, porque ele sempre fez isso no passado, não teria por que ele agir diferente hoje, né? Só que ele levanta aquele ponto que eu sempre trato aqui no canal. Quando o presidente da República externaliza isso, quando ele fala abertamente sobre isso, aí o pessoal meio que entende que a coisa não tem outro rumo, não vai sair disso, é daí para pior, né? Então, ele disse aqui mais ou menos o seguinte, mais ou menos não vou citá-lo literalmente porque vale a pena. O que não era dito publicamente em Brasília, mas todo mundo sabia, inclusive a equipe econômica, né, senhor Fernando Haddad? Você sabia disso? É que não há carta branca para contingenciamentos agressivos, porque o Planalto não quer restringir obras do PAC e programas sociais com risco de comprometer a atividade econômica, né? Discordo aqui o que ele falou, né, que o interesse do governo é isso aqui. Não, o interesse do governo é garantir garantir aquela propina esperta nas obras para financiar campanhas e tudo mais, e garantir aquele populismo muito caro no final das contas, que é o que mantém o Lula no poder até hoje, mesmo depois de tudo o que ele fez no passado. Ele precisa gastar dinheiro, abrir canteiros de obra Brasil afora aí, não vai terminar nada, né? Bolsonaro vai ter que voltar para terminar as obras do Lula, mas isso ajuda no seu populismo. Então não é porque isso vai comprometer a atividade econômica aqui e tudo mais, né? A não ser que, aqui ficou meio dúbio, ele diga que o fato de não haver contingenciamentos agressivos pode comprometer a atividade econômica do país. Aí eu acreditaria, confirmaria o que ele falou aqui. Já uma pesquisa feita aqui pela Quaest identificou queda na popularidade do presidente, né? A confiança do consumidor recuou, o emprego com carteira assinada parou de melhorar. Já falei sobre todos esses temas aqui no canal, tá? Depois você pode dar uma pesquisada que você acha os vídeos aqui mais completos tratando desses temas específicos aqui, né? Houve aqui também uma tendência de piora na arrecadação fiscal, que é um terror para o Lula, porque ele não está conseguindo aumentar a receita do governo lá no Congresso Nacional
com medidas ali que são importantes para ele, péssimas para o Brasil, mas importantes para o governo Lula. E para piorar a sua situação ainda, a arrecadação está caindo mês após mês, o que vai colocar o orçamento do ano que vem ainda num cenário ainda pior, tirando aí a própria viabilidade dele no final das contas, não apenas pelo excesso de despesas, mas também e principalmente por conta de frustrações no campo das receitas aí, né? Então, também aqui houve a questão de leis que dificilmente serão aprovadas lá no Congresso Nacional a termo e tudo mais. Algumas receitas já chegaram, mas não estão dentro da expectativa do governo. Eles queriam roubar muito mais da economia, mas a curva de Laffer nos explica que não tem como aumentar impostos, criar impostos. Isso não vai aumentar a arrecadação no atual cenário brasileiro e tudo mais. E existe aqui ainda, né, a expectativa, né, ou pelo menos o cenário percebido já, de que isso aqui é ruim para o Brasil também, diga-se de passagem, que o Congresso Nacional também quer dinheiro nessa história, o que vai garantir que o Lula vai colocar uma meta fiscal com um déficit enorme e isso vai ser aprovado, é o interesse do próprio Congresso Nacional. Todo mundo quer, no final das contas, mais dinheiro, né? E o pessoal do Congresso sabe que se o orçamento for muito enxutinho, muito restrito, e se houver contingenciamentos, isso vai impactar, por exemplo, na liberação de emendas parlamentares, e ninguém no Congresso Nacional quer isso, né? Ou seja, tudo se desenha, o cenário que se desenha aqui do ponto de vista econômico no Brasil é realmente para termos um déficit fiscal muito alto no ano que vem, isso a gente já sabia, mas autorizado pelo Congresso Nacional, o que ainda por cima vai tirar das costas do Lula o crime de responsabilidade fiscal que ele poderia eventualmente, quem sabe, responder, né? Muito triste, mas esse é o futuro econômico que nos aguarda. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.